nós vamos tratar de um assunto muito importante e muito especial. Milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, estão reconhecendo que a verdade está no judaísmo. Pessoas que foram criadas numa outra religião, mas estão se dando conta que a verdade está na Torá e foi preservada durante todo esse tempo pelo povo judeu. Conhecidos como os Bnei Noach, esse grupo tem crescido a cada dia. Pessoas que entendem que é possível e é o correto terem uma conexão direta com o Criador, com o Eterno. Somado a isto, muitas pessoas também têm se preparado e passado pelo processo de conversão, adotando todas as mitzvot e se tornando judeus de uma forma integral. Existe também aqueles que nasceram como judeus, mas não estavam conectados com a Torá. E estão fazendo um processo de teshuvá, de retorno, e estão se voltando para aquilo que já estava dentro deles, mas que agora está despertando. Vamos falar sobre esses temas, são assuntos importantes, e para debater sobre isso, para falar sobre isso, eu vou ter comigo o Rabino Brisker, e juntos nós vamos desenvolver esse assunto. Sejam bem-vindos. Então, gente, vamos tratar agora desse assunto. Estou aqui com o Rabino Brisker. Shalom, shalom. Baruch Hashem. E quero aproveitar no começo, já, trazer para vocês o lançamento desse livro, o curso completo dos Bnei Noach. Esse livro foi escrito pelo Rabino Brisker, se baseando em fontes judaicas originais. E é um livro importantíssimo, né, Rabino? Porque hoje em dia se fala muito, tem coisas boas, mas eu vejo às vezes informações assim complicadas, porque às vezes a pessoa não tendo uma base nos originais, na fonte, fala uma coisa que não é exatamente para o Bnei Noach. O que você acha? Com certeza, muitas pessoas realmente com vontade pura de fazer a vontade de Hashem acabam seguindo uma orientação equivocada, e a grande surpresa, para evitar essa grande surpresa quando ela se deparar com a verdade no mundo espiritual, que essa não era a vontade de Hashem, então basta das enganações, dos erros, dos maus entendidos. Então o objetivo foi um trabalho em equipe, em conjunto com a comunidade do Beit El Shammah, que a gente fez, desenvolveu um curso todo baseado nas fontes originais, estão todas trazidas também no original, no texto original, para não ter nenhuma dúvida. Está com a fonte diante dos olhos. E qualquer pessoa que for discutir vai ter que se deparar com a fonte. E não tem como escapar. Não, gente, isso é fundamental. A gente teve um curso, né? Foi muito bom. Excelente. Trouxe muita instrução para as pessoas. Eu queria aproveitar para realmente expressar minha admiração como tem tantas pessoas boas que conseguiram se livrar, como foi colocado, de um erro que parece ser fácil se conectar com a Hashem, algo muito simples, mas de tão simples parece que as pessoas se complicam. Exatamente. E estão como numa prisão. Uma vez, até você me comentou que parece que é um feitiço, a idolatria é como um feitiço, que prende. Prende a mente, né? É uma coisa impressionante. O mais impressionante é a quantidade de pessoas que estão se libertando. Porque durante esses 2000 anos, isso nunca ocorreu, como está ocorrendo agora. Mas é algo que prende a mente, mesmo a pessoa ela reconhecendo
que aquela religião, aquela configuração tem erros, e são erros claros, mas a pessoa fica presa. Como Então, ela tenta se livrar, ela acha que está se livrando Exato. e ela volta pela porta de trás. exatamente. Ela Não, volta você pro vê mesmo pelo erro. tempo que nós demoramos para nos livrarmos completamente do sistema, é uma prova disso, que é algo que realmente prende. Eu queria até aproveitar, mas antes disso, eu quero mostrar mais uma vez a vocês o livro Curso Completo, né, de Bnei Noach. Está escrito aqui, esclarecer e transmitir. Depois a gente vai colocar o link para vocês, onde vocês podem adquirir esse livro, e realmente vale a pena, gente, né? Para a pessoa ter uma orientação clara e, obviamente, baseado nas fontes originais e fontes judaicas. Isso é o mais importante, porque a gente vê informações cruzadas em tudo que é lugar de meio de comunicações, e muitos acabam exigindo demasiado de um Bnei Noach e outro permitindo demasiado. Né? Exato. E tem que ser a vontade de Hashem, tem que ser expressada e revelada de maneira fiel à origem. Ninguém tem como mudar a vontade de Hashem. Exato. A gente tem que entrar em harmonia com a vontade de Hashem. Exatamente. Uma coisa interessante, Rabino, a sinagoga que eu vou no Shabat, o rabino na sinagoga, na Parashá Bechukotai, ele citou que isso está se cumprindo na vida de muitas pessoas, inclusive na nossa vida, né? Na minha vida, na minha família e das pessoas que se converteram ao judaísmo. E é baseado numa profecia de Jeremias 16, 19, diz o seguinte: ó Deus, minha força e minha fortaleza, meu refúgio em tempos de provação. As nações virão para ti dos confins da terra e dirão, nossos pais herdaram mentira, futilidade sem valor. Pode um homem fazer deuses para si quando ele próprio não é Deus? Assim, como é que um homem faz um Deus se ele não é Deus? É impressionante. Ele acredita nesse Deus e ainda que ele acredita, que ele mesmo fez. Mas continua. Portanto, eis que eu os farei conhecer minha mão e meu poder, e eles saberão que meu nome é o Eterno. Então, é impressionante. Impressionante. Porque no sentido espiritual, o que está sendo dito é que o Eterno, ele vai se revelar para pessoas em todo lugar, e a gente vê isso, é o assunto de hoje, né? Quantos Bnei Noach, quantas pessoas estão se convertendo, e dentro do judaísmo, pessoas que nasceram, mas que não estavam ligadas à Torá. A gente tem visto isso aqui também, né? Eu já vi pessoas assim, e elas estão se reconectando, né? Porque em algum momento elas perderam essa conexão. Temos também que salientar que no mundo de tanta mentira, de tanta escuridão, essas pessoas puras e boas, buscando a luz de Hashem, a luz da Torá, a verdade, o valor no desvio padrão é muito maior do que das outras gerações. Exato. Então, cada Benor que ele se livra da idolatria, ele quer servir só a Hashem, cada integrante do povo de Israel que se liberta também desses erros e começa a conectar com Hashem, o valor disso é algo muito, muito valioso, muito valioso. A gente não tem nem como imaginar e como estimar de tão grande que é. E eu vejo também que esse fenômeno, ele é bom para todo mundo. Porque, por exemplo, eu vi assim, pessoas que ouviram o que aconteceu conosco. A gente até estivemos juntos num local de jovens, né, que do Hashem imenso. E fortalece até pessoas que nasceram dentro de um lar judaico, mas não estavam conectados com a Torá, e vendo as pessoas que estão chegando de fora, se encoraja elas e fortalece. Agora, gente, vamos agora começar com a questão do Bnei Noach. É uma coisa muito importante entender isso, e nós vamos trazer esse ponto. Uma pergunta que todo mundo faz, e vamos já trazer à tona isso, porque é muito importante. O Bnei Noach, ele tem a obrigação das leis universais, conhecidas também como leis noéticas, são 7 leis. E as ramificações. Seria bom, primeiro, antes de tudo, para ser um vídeo informativo, claro, né, você trazer as 7 leis, um resumo, não precisa explicar, mas só um resumo, e além das 7 leis, a gente sabe que o Bnei Noach,
ele tem acesso, né? Ele tem acesso a outras leis. Porém, existem leis que ele não pode. E é importante deixar claro isso, que é um ponto já de esclarecimento. Muito bem, muito bem colocado. Primeira coisa, deixar claro que tem uma pré-condição para as leis dos 7 leis de Noé, que essa pré-condição talvez seja mais importante, que, inclusive, do que das 7 leis em si, Exato. Que é saber para quem você está servindo. Tem que estar claro, a pessoa tem que estar claro, esclarecer para ela que ela está servindo unicamente a Hashem, que criou o mundo, que mantém o mundo e que ele revelou a vontade dele no Monte de Sinai, quando ele esclareceu as leis da Torá. É esse Deus que a pessoa tem que servir. Uma vez estava contar algo interessante, eu estava numa aula com pessoas laicas e eu perguntei para eles, para começar a desenvolver um tema, quem aqui acredita em Deus? Uhum. E todo mundo levantou a mão, eu acredito em Deus. Aí eu falei, que interessante, fala para mim, o que é Deus? Que Deus você acredita? Um falou que é energia universal, um falou que acredita no amor, que Deus é o amor. No final das contas, não tinha ninguém lá que acreditava realmente em Deus. Cada um estava servindo aos seus sentimentos, a uma imagem de Deus que ele criou. Exatamente. E é uma idolatria pessoal dele. Exatamente. Então, primeiro, a pré-condição, o Benor, para valer as mitzvot dele, Exato. tem que saber para quem ele está servindo. Tem que a gente, inclusive, conversou desse tema antes. Exato. Que as pessoas muitas vezes até buscam conversão antes de estar claro para ela, para quem elas estão servindo. Exatamente. E um ponto também importante sobre isso, fundamental, quando a gente vai estudar a Torá, seja ao nível de uma pessoa que é Bnei Noach, que vai estudar especificamente aquilo que se relaciona a essas leis que lhes são obrigatórias, ou depois da conversão, ou antes da conversão, na preparação, enfim, né? A gente entende algo que é fundamental. Para estudar, eu posso ter ajuda, nós podemos ter ajuda de pessoas que têm um conhecimento maior e que vão orientar e vão ajudar. Então, para estudar a Torá, você pode ter pessoas que vão intermediar na sabedoria da Torá. Agora, para se conectar com o Eterno, não. Esse é o ponto fundamental. Interessante. Não pode haver importante. Intermediário. Mas aquela pessoa é um grande tzadik, ele é um grande tzadik, porque ele aprendeu a se conectar. E você tem que aprender a se conectar. E você não pode depender dele para se conectar com o Eterno. Isso é fundamental, entender isso. E essa é a precondição também, que é a fé verdadeira no Deus verdadeiro. Exato. Muitas pessoas erram já nesse ponto. Já erram nisso. E o segundo ponto, né, além dessa conexão, que tem que ser uma conexão realmente pessoal e direta com o Eterno, a responsabilidade pelos seus erros. Então, o que nós fazemos, que é de acordo com a vontade divina, que obviamente são as mitzvot, ou Hasvei Shalom, o que é feito contra a vontade divina, responsabilidade da pessoa. Exatamente. Então não vai ter ninguém para chegar e assumir a sua responsabilidade. É sua. Isso que os sábios falam, muitas pessoas levam outra a fazer coisas erradas, mas quando chegar lá no dia do julgamento, ela vai estar sozinha diante do Eterno. Exatamente. E vão falar, por que você fez errado? Porque tal pessoa, você escuta a mim ou você escuta tal pessoa? Não, isso é um engano perigosíssimo, porque a pessoa ela está na ilusão de que alguém vai assumir a responsabilidade, quando ela é que, na hora do julgamento, ela é que vai ter que assumir tudo. Exatamente. Agora, podendo ter feito uma chuva, né, em vida, diretamente com o Eterno é benevolente, mas quando se acredita numa ilusão, o dano é muito grande. É isso que eu falo, no Divrei Torá da Parashat Shavua, quando fala de Korach. Korach se colocou contra o Moshe Rabbeinu, querendo falar que o Moshe Rabbeinu estava acoplando leis do coração dele. Exato. E ele está hoje em dia 3.000 anos gritando, como está no Talmud escrito, gritando lá no retificatório, como no purgatório, cada um pode chamar de como quiser. Moshe é verdade e a Torá dele é verdade. Se ele tivesse uma vezinha antes de morrer, reconhecido e gritado em vida, Moshe é verdade, a Torá de Deus é a verdade, então ele estaria já livre desses 3.000 anos. Exato. De estar o que eu passando chamo por isso. purgatório é o Guéhinam, né? É o Guéhinam, porque na verdade tem uma imagem errada, como a gente sempre fala desse tempo. Exatamente. É um lugar que é para retificar a pessoa, retificatório.
Não é um lugar que faz, não é um lugar de tortura. Sim, essa é uma visão errada também que foi passada para a cultura brasileira. Vamos então já esclarecer esse ponto, né? É muito importante. As leis e outra coisa, uma outra coisa fundamental. Obviamente, vamos falar mais sobre isso depois, que o Bnei ele pode evoluir também, ele pode até anexar. Eu queria justo tocar nesse ponto. Mas é bom deixar claro quais são as mitzvot das quais ele não pode. Para deixar claro isso, aquilo que, segundo os sábios, é proibido e existe um motivo, obviamente. Na verdade, de forma genérica, eu vou citar, bem genérica, porque justo todo esse livro o curso completo foi escrito para explicar e desenvolver essas leis e como colocar no cotidiano. Foi, inclusive, desenvolvido junto com a comunidade do Beit El Shammai, nos cursos que a gente desenvolveu juntos. Agora, de forma genérica, está logo no começo do livro, antes da introdução, depois da introdução, que é proibido maldizer o nome de Deus. Mas aqui tem que também se cuidar, por exemplo, tem coisas que é ramificações, que não é maldizer o nome de Deus, mas a pessoa pode reclamar com Deus. Porque Deus faz para mim. Isso não é maldizer, mas é uma ramificação, já é algo que se conecta com essa proibição. Só queria colocar um adendo. Inclusive a Torá, ela proíbe o rancor, ou seja, guardar ódio. Porque, na verdade, o rancor ele pode levar a essa atitude, né? Porque a pessoa, na medida que ela se sente injustiçada, ela questiona a justiça divina. Isso é importante, né? A pessoa deve entender que o Eterno é justo. Mas com a raiva também, que a pessoa fica com raiva, ela está negando a providência, porque ela fica com raiva do que aconteceu. Exatamente. Essa ideia também. Um conceito fundamental, a matéria-prima, gente, para todas as dificuldades que cada um passa, é mandada pela própria pessoa. Então, a gente precisa fazer de chuva, precisa reconhecer e entender que o Eterno é justo. Isso é fundamental. Nós vamos lá. Tem, como a gente falou, maldizer o nome de Deus, proibição de praticar idolatria, a proibição de relações ilícitas, a proibição do assassinato, e inclui também aborto, muita gente pode se confundir isso, pessoas que tomam a pílula no dia seguinte, também é considerado aborto, depois que já foi fecundado, isso também se enquadra no assassinato, coisas que a pessoa pode estar inconscientemente, sem saber, cometendo uma das leis capitais. Roubar, ser honesto, também não pagar em dia, também é roubo. Um compromisso que se comprometeu, por exemplo, mas aqui explica com muito mais detalhes, com muitas situações. Perfeito. Ingerir um animal vivo ou parte que foi tirada enquanto estava em vida. Exato. Você também vai ver no livro que desenvolve, tem os frigoríficos que começam a despedaçar já a parte dos animais antes de morrer de verdade. E tem um preceito positivo que é estabelecer leis sociais. As pessoas que vão e seguem a lei do local que ela vive, ela cumpre com esse preceito. E não esquecendo que o Rambam já escreve, também está aqui escrito, que um menor que ele quer se desenvolver e cumprir outros preceitos, ele tem o direito de cumprir outros preceitos. Uma pessoa me perguntou uma vez, se ele comer kasher, ele não é judeu, ele não quer se converter, ele quer ser menor. Se ele comer kasher, se ele vai ter mérito? A resposta é, óbvio que ele vai ter mérito. Qualquer mitzvah que um menor quer cumprir a mais, ele pode cumprir e vai ter mérito por isso, mas ele tem que saber que não é obrigado. Mas ele pode cumprir e vai ter mérito por isso. Cada vez que ele comer kasher, ele vai ter mérito por comer kasher. Porém, se ele está numa situação, mesmo que de vez em quando ele tenta comer kasher, mas justo ele vai acabar magoando o pai dele, a mãe dele, então ele tem que levar em consideração que não existe obrigatoriedade. Então ele pode levar isso em consideração. Exato. E não se cobrar e não se achar um perverso se ele vai comer não kasher, porque ele está obrigado. Mas é claro que ele vai ter mérito em qualquer mitzvah que ele cumprir. Somente, como foi perguntado também, esclarecer que o Shabat, quem cumpre o Shabat integralmente, então o Benor deve se cuidar de não cumprir o Shabat integralmente, porque ele não tem ainda a maneira de captar o Shabat de forma integral. Então ele tem que fazer algo para desrespeitar o Shabat, mas se ele quiser fazer alguma coisa no Shabat, uma refeição melhor, ele vai ter também, ele tem esse direito de fazer algo, se ele quiser no Shabat a mais, mas ele pode saber que não está proibido, ele pode usar o telefone, ele pode o Benor. E em relação ao Tefilin, um Benor não deve colocar o Tefilin, não faz bem para ele isso, porque muitas pessoas acham, encaram de maneira errada, acham, não pode, é preconceito. Não, porque não tem, ele quer botar, ninguém vai falar para ele não botar, ele vai estar no quarto dele, ele vai botar, mas não é bom quando a Torá instrui, porque não é bom para ele isso, porque às vezes você bota um aparelho de 110 volts, uma tomada de 220 volts, não é bom, não é que não é bom, é algo que não está preparado para esse tipo de influência. Exatamente. Não é bom para ele. Muitas vezes perguntam para mim, por que
se o judeu tem preconceito, porque não pode casar entre um judeu, não pode casar com um não-judeu, a resposta é que não é preconceito. Pelo contrário, a Torá fala qualquer povo, qualquer raça que quer se juntar ao povo judeu, pode se juntar ao povo judeu. Exatamente. Porém, é bom para os ambos. Não tem uma compatibilidade. Para ambos os lados vai ser danificado. Não é que um é melhor ou pior que o outro. Tem uma incompatibilidade, porque as funções são diferentes. Exato. A formação deles tem uma diferença que causam uma incompatibilidade que danifica ambos os lados. Quando chegar no mundo espiritual, vai ver que não era preconceito, não foi bom para nenhum dos lados. Pessoas gostam de levar para o pessoal, para o lado de instigar, mas simplesmente quando Deus revela, Deus criou todo mundo. Está na ética dos pais, que todo ser humano é querido por Hashem. Todo mundo é querido, mas tem coisas que são propícias e coisas que não são propícias. Essa é a visão correta. Duas, e também a questão, não há necessidade de estudar no sentido de as halachot que não são obrigatórias, também não há necessidade. Exato, uma vez que não faz parte da função o estudo da Torá, mas a maioria da Torá que fala da parte da fé, do mussar, da ética, o Benor pode estudar. Exato. Mas tem coisas que não cabem ao Benor, que não cabem a ele estudar profundamente. Então essas partes da Torá, então também não é propício, porque não cabe na função do cumprimento da Agora, eu vejo uma coisa que eu tenho observado, né, nos Bnei Noach, eu queria passar para vocês algo sobre isso, que inclusive foi uma orientação que nós compartilhamos com a nossa comunidade, que o Bnei Noach, ele precisa ter, claro, né, primeiro, a sua configuração, como o Rabino falou, é saudável quando ele quer progredir, claro, tendo a responsabilidade de fazer da maneira correta. Agora, se um Bnei Noach, ele chega ao ponto onde ele sente a necessidade de agregar um monte de mitzvot, ele sente muita necessidade disso, então, se ele chegou a esse ponto, né, então ele precisa reavaliar a sua configuração, ele pode pensar na possibilidade de uma conversão. Não é que se estimula isso, de forma alguma. Se uma pessoa está na configuração de Bnei Noach e se sente bem, e está bem adequado, ele não tem nenhuma obrigação de se converter, ele não precisa nem se sentir forçado porque um amigo se converteu e que ele tem que se converter, de forma alguma. Agora, se brota nele uma necessidade cada vez maior de agregar mitzvot, então ele mesmo tem que julgar o que ele deve fazer. Avaliar, exatamente. Né? Isso é muito importante porque... Sem pressão e sem pressa. Exato. O que eu aconselho também é que ele, aos poucos, a pessoa que já decidiu, ela quer se converter, então a gente já mudando um pouco de tema agora, né, já entrando um pouco mais na questão dos Bnei Noach que já chegaram no nível que eles sentem a necessidade da conversão, tem que ser muito cauteloso. Tem que ser verdadeiro e cauteloso. O que eu quero dizer com isso? Eles têm que, aos poucos, o meu conselho que eu deixo é estudando e colocando em prática o que eles vão estudando, para eles verem se entra em harmonia, se estão realmente propícios a cumprir, porque é uma carga pesada, uma responsabilidade forte. As pessoas muitas vezes têm o sentimento e a vontade, mas na prática eles veem que ainda não estão prontos. Mas não tem problema, não tem que ter pressa, mas é bom ir colocando na prática e começar a comer kasher, começar a ver como é cumprir Shabbat, aos pouquinhos, colocando em prática para ver se realmente ele vai ter a força de enfrentar as provas e ser um judeu com a conversão correta que vai valer, porque tem muita gente que converte, mesmo que a pessoa não recebeu o jugo de Hashem, o jugo da Torá, e Hashem não traz a alma para a pessoa, é uma conversão ilusória, é uma ilusão. Agora, Rabino, uma coisa que eu coloco para as pessoas, porque eu usei como um parâmetro, e eu falo para as pessoas isso: você consegue viver sem a conversão, sem ser um judeu? A pessoa fala, eu consigo, então não se converta. Agora, se você chegar ao ponto, que é o ponto, eu vou falar pessoalmente, eu, minha esposa, minha família, eu vou falar pessoalmente, eu não conseguiria mais viver sem ser judeu, porque eu me sentiria com um vazio. Então, hoje, vivendo como judeu, para mim, me preenche completamente, eu não conseguiria viver de outra forma. Então, eu acho que a conversão, isso é um bom parâmetro
quando a pessoa tem esse sentimento de que realmente isso não é algo que vai agregar, isso está na própria essência da sua alma e que ela não consegue viver de outra maneira. Agora, vamos entrar agora no ponto do Ger. Eu queria trazer algo sobre isso, porque existem muitos mitos relacionados a isso. E eu queria dar para vocês um depoimento muito sincero e real e verdadeiro, porque eu estou vivendo isso, né? Porque eu vejo as pessoas falar, não, porque o Ger, já vi muita gente falar isso. Ele entra, mas não é aceito totalmente. Gente, é a experiência de cada um. A minha experiência, da minha família, nós somos aceitos de uma maneira muito, muito acolhidos. Desde o começo, né, a sinagoga que eu tenho ido fez um kiddush, né, em razão da nossa conversão. E temos sido tratados de uma maneira muito, mas muito acolhedora. Então, na verdade, se alguém mencionou, se alguém comentou, é a experiência da pessoa. Cada um tem sua experiência. Não é algo porque existem esses mitos que foram criados. E que às vezes estimulam criações de sistemas alternativos. São dois pontos colocados aqui muito interessantes. O primeiro ponto, que a Torá exige da pessoa amar o converso. 24 vezes na Torá está escrito para amar o converso, e essa é a obrigação de todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo é perfeito e nem todo mundo cumpre a vontade de Hashem integralmente. Existem casos, existem situações, mas é claro que quem desrespeita ou quem não honra um converso, porque ele deixou toda a cultura dele, ele muitas vezes teve conflitos familiares por causa disso. Ele teve muito esforço para se juntar a Hashem, então merece honra, ele é merecedor, e a Torá exige da gente isso, Deus exige da gente isso, honrar a pessoa que você vai ter. A gente vê isso aqui realmente na sinagoga, onde você entrou muito bem recebido, de um grande rabino que realmente admira muito o rabino da comunidade de Beit El-Shama, Mordechai. Ele já conversou comigo particularmente, esse rabino, também o rabino-chefe do local onde eu moro. Realmente admiram e apreciam muito ele e todos da comunidade que estão dando esse passo de se apegar a Hashem, ou como Benor, ou aqueles que estão estudando para a conversão, ou que se converteram. É realmente admirável e essa é a visão correta. Essa é a visão de Hashem. Tem pessoas que erram, existe pessoas que erram, mas é contra a vontade de Hashem, por mais que nem tudo é perfeito, como eu falei, mas a nossa base, a nossa visão não tem que ser nos que erram. Exato. Tem que ser no que é o ideal. Exatamente. E o outro ponto foi que as pessoas que muitos por sentimento eles começam a procurar vontade de querer se converter e começam a ter esses mitos e pelo medo, e começam a procurar meios alternativos. O segundo ponto tocado. Exato. Lugares alternativos é a pior coisa que tem. Por quê? Porque ele se coloca em dúvida para a vida inteira. Ele e os filhos dele, os netos dele, eles vão querer casar, eles vão chegar, vão ter problema para casar. Onde foi tua conversão? Quem te converteu? Realmente a pessoa recebeu o jugo de Hashem na primeira conversão. O jugo de Hashem inclui tudo. Ele recebeu o jugo de cumprir toda a Torá, de querer cumprir toda a Torá realmente. Como pode provar isso? Se foi um lugar alternativo, ninguém vai saber realmente o que aconteceu e vai colocar numa situação de dúvida. Não sabe, os filhos não sabem se são judeus ou se não são judeus, se valeu, se não valeu. Eles vão sofrer. Já tiveram casos na Yeshiva, quando era Rosh Yeshiva, 2 casos pelo menos que eu me lembre, que descobriram na bisavó que se converteu em lugares alternativos e que agora os bisnetos estão passando por todo o processo outra vez e problemas outra vez, porque eles mesmos não sabem o que eles são. É algo terrível. Aconteceu também um caso interessante. Chegou um casal, me procurou, queria muito se converter, muito. Pessoas verdadeiras, pessoas boas. Aí eu perguntei para eles, vocês querem se converter? Queremos. Estão decididos? Sim. Eu falei, tá ótimo então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento. A partir de hoje então, vocês começam a comer kasher. Vamos ver como vai ser. No Brasil não é fácil. Vamos experimentar. Eu sou a favor de ajudar quem realmente quer, mas vamos ver se vocês realmente querem. Vocês estão prontos? Queremos. Então tá bom, então a partir de hoje, olha, se tua mãe, né, eu falei pro marido, pra esposa, seu sogro, seus pais, te convidarem para comer, então você tem que explicar para eles, olha, eu não posso comer da comida que não é kasher, tem que comer agora, eu quero ser judeu, eu quero comer, só posso comer comida kasher. Aí a esposa falou, eu não estou pronto, não sei se eu vou conseguir falar isso para meus pais.
Eu falei, não tem nenhum problema. Exato. Não tem problema, não precisa se apressar, não precisa se pressionar. E ela mesma falou, então não estou pronto. Eu não vou conseguir. Não, mas é muito melhor que uma pessoa ela reconheça que não está pronta e ela entenda a configuração exata que ela deve viver, É claro. do que ela se colocar numa confusão e querer viver em dois mundos ao mesmo tempo. Exatamente. Esse é o grande problema. Eu vejo isso acontecer porque a pessoa fala, não, eu quero ser judeu. Mas não é ser judeu de qualquer maneira. Existe um processo, existe uma preparação e existe um procedimento. Então, é preciso viver bem dentro do mundo real que você está inserido. O problema é a pessoa querer viver em dois mundos, ou seja, aí o que acontece? Eu quero, né, digamos assim, uma hipótese, a pessoa pensa, eu quero ser judeu, mas eu não quero seguir tudo isso. Então, eu vou encontrar em algum lugar alguém que pense de uma forma que vai me livrar de seguir essas coisas e me considerar judeu de qualquer maneira. Esse é um grande problema. Exatamente. E isso, gente, a pessoa está fazendo, primeiramente, um mal muito grande para si mesma. Porque ela está criando um sistema nela mesma que não é um sistema verdadeiro. Ou a pessoa decide realmente passar pela conversão e está disposta a fazer da maneira correta, ou ela se coloca numa posição, numa configuração de Bnei Noach e vive isso de uma maneira dedicada, mas ela tem que viver uma realidade da qual ela está se propondo e viver de todo o coração. Assim, ela não vai causar nenhum mal para a alma dela e ela vai manter uma boa conexão com o Eterno, porque uma pessoa que assumiu a responsabilidade sem assumir, ou seja, de uma maneira incompleta, o jogo da Torá, mas não seguindo tudo, ela, na verdade, se coloca numa posição extremamente perigosa e uma posição que teria sido melhor ela ter ficado com o Bnei Noach e mais saudável espiritualmente para ela do que entrar numa situação confusa. Júlio, tinha uma pessoa na Yeshiva, um aluno, que ele queria se converter porque ele nasceu e cresceu como judeu, mas ele não era judeu porque a mãe dele não era judia. E ele implorou para converter ele, mas ele não estava disposto a cumprir o Shabat integralmente, não estava disposto a cumprir as leis da Torá integralmente, parcialmente como um conservador, como uma coisa de uma maneira mais, com algumas leis sim, algumas leis não. Aí eu falei para ele, não depende de mim, eu posso te botar na piscina, você pode até ir no mikve e fazer mikve, Brit Milá e tudo que você quiser, mas quem decide é Deus. Você não tem como virar judeu, não é uma mágica. Você tem que receber. Uma das condições, eu trouxe até no livro um capítulo que fala sobre a conversão. Tem aqui cartas dos grandes sábios da geração passada, tanto dos sábios dos lados dos Ashkenazim, dos Sefaradim, também dos Hassidim, todos eles, os grandes sábios da geração, todos eles assinam que a pessoa que não recebe o jugo de Hashem, à vontade, honestamente, só Deus sabe o coração da pessoa que tem no coração dela, honestamente cumprir toda a Torá, a alma não vem, a alma judia não vem. Então eu falei para ele, mas você acha que vou te ajudar fazendo a conversão? Para esse garoto que não queria aceitar tudo. Não estou te ajudando, porque não vai adiantar nada, não depende de mim, depende só de você. De você depende, você não quer, então você não está cumprindo as condições de Deus. Exatamente. De Hashem, de cumprir, de passar pelo processo de conversão. Então a pessoa não tem como enganar Deus. Ela pode usar de lugares alternativos para se enganar a si próprio, para seguir os sentimentos e se sentir bem, ou enganar a sociedade que ela vive, mas a Deus não engana. Vai chegar no céu depois que ela morre, vai achar que vai fazer parte do integrante do povo de Israel, e ela vai ter a surpresa, olha, infelizmente você não completou o processo.